Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a reprodução assexuada nos animais. Né? Nas outras aulas a gente tem focado mais na reprodução das plantas e a partir de agora a gente vai ver um pouquinho sobre os diversos tipos de reprodução nos animais. Hoje a gente vai focar um pouquinho na reprodução assexuada nos animais. Então, existem diversos tipos de reprodução assexuada nos animais. Entre elas, a paternogênese, o brotamento e a fissão transversal, ou só, simplesmente fissão ou fissão longitudinal. Então, iniciando aqui pela paternogênese, que é um caso particular de reprodução na qual o embrião consegue se desenvolver de um óvulo sem que para isso exista a necessidade da fertilização pelo espermatozoide. Então, assim, os descendentes são originados a partir do óvulo não fecundado e apresentam material genético exclusivamente materno. A paternogênese ocorre principalmente em animais invertebrados, né? Como insetos, crustáceos, aracnídeos e algumas espécies de peixes e anfíbios. Para ilustrar, eu tenho aqui alguns exemplos. O primeiro deles a gente pode ver o caso das abelhas. Abelhas, elas realizam dois tipos de reprodução, né? Fazem a reprodução sexuada, em que a partir dessa reprodução são geradas as abelhas fêmeas, né? As abelhas operárias, que são estéreis, ou seja, elas não se reproduzem, e as abelhas rainhas fazem também o processo de reprodução por partenogênese, e nesse caso nascem os zangões, que são machos férteis. Então, as abelhas é um caso bem curioso que elas, dependendo do tipo de reprodução, elas realizam um tipo de reprodução diferente para gerar machos e fêmeas. Né? A única diferença entre as abelhas operárias e as abelhas rainhas é essa diferenciação para que elas sejam férteis ou estéreis, né? É a alimentação. Então, na etapa em que elas são larvas ainda, dependendo da quantidade, da qualidade da alimentação dela, elas vão crescer como operárias, abelhas férteis ou a rainha. E os zangões nascem apenas por paternogênese, ou seja, eles nascem sem a necessidade de fecundação. Aí a gente tem ainda o exemplo do escorpião amarelo, que é um escorpião que ocorre aqui no Brasil, mas aqui no Nordeste, mais especificamente. E ele reproduz apenas por partenogênese. Existem apenas animais fêmeas nessa espécie. Então, ainda outro exemplo é o calango da restinga, um animal também ocorre aqui no Nordeste, e que, assim como o escorpião amarelo, ele também só existem espécies fêmeas, não existem calangos machos. E eles se reproduzem por paternogênese. Então, ou seja, as fêmeas conseguem desenvolver os seus filhotes sem a necessidade de cruzamento, sem a necessidade dos gametas masculinos. Temos ainda a ocorrência de paternogênese em animais marinhos, como peixes, tubarões, alguns tipos de arraias. E observa-se também que a paternogênese na natureza pode ser uma forma de aumentar a população dos animais em regiões onde a espécie é ameaçada. Então, são animais que elas conseguem se reproduzir por reprodução assexuada, porém, na ausência de machos, né,
no caso de ter uma baixa população desses animais, se a fêmea não encontrar um macho para realizar o cruzamento, então eles conseguem fazer a reprodução por assexuada, né, paternogênese, e assim garantir a sobrevivência da espécie, né? É incrível, é a natureza trabalhando para que garanta a sobrevivência da espécie. Também observa-se o caso de paternogênese em animais em cativeiro, né, em zoológicos, enfim. É, Na ausência do macho, as fêmeas conseguem se reproduzir. Isso já foi observado em várias espécies, tubarões, em lagartos. Na ausência do macho, por estarem confinados, né, por estarem presos, esses animais conseguem, mesmo assim, se reproduzir sozinhos. No caso, as fêmeas, né? Aí a gente tem outro tipo de reprodução, que é o brotamento. No brotamento, como o nome sugere, há o surgimento de brotos na, na superfície do organismo. Esses brotos darão uma origem a um novo indivíduo, o qual poderá crescer sobre o organismo que originou, ou então formando colônia sobre ele, e, ou ser liberado no ambiente, né? Então, um exemplo disso é a hidra, que é um minúsculo animal invertebrado que vive na água, que, como vocês podem ver aí na terceira imagem, ela nasce em pequenos brotos, assim, semelhante ao que ocorre em muitas plantas. Nascem no próprio corpo do animal, brotos que crescem, depois se separam, formando um novo animal. Como eu disse, eles também podem ocorrer de ir crescendo no corpo do animal, várias, formando colônias. É o caso que ocorre, por exemplo, em algumas espécies de esponjas do mar. Né? A esponja do mar mais conhecida do mundo, que é o Bob Esponja calça quadrada. A esponja do mar, como o Bob Esponja, ela é um animal marinho, né, que tem essa capacidade de reprodução assexuada por brotamento. Então, nascem aí, surgem no próprio corpo do animal novas espécies até que elas cresçam ao ponto de se soltar, como você pode ver aqui nesse zoom. Então, nasce o pequeno broto, quando ele chega a um tamanho que é possível viver sozinho, ele se solta do corpo e, e aí vai viver sua vida independente e se reproduzir. Outro exemplo aí que nós já conhecemos de outro vídeo, é a planária, que realiza o processo de reprodução assexuada por fissão transversal. A planária consegue desprender uma parte do seu corpo, separa-se aí um pedaço da cauda e da cabeça, e aí ela se regenera completamente, formando um novo indivíduo. Temos aí também o caso da estrela do mar. A estrela do mar, que ela consegue, ao desprender uma parte dos seus tentáculos, né, formar uma estrela totalmente nova e completa. E a parte que foi perdida também se regenera. É importante frisar que a maioria desses processos de reprodução ocorrem em animais invertebrados e como em muitos casos como uma alternativa à reprodução sexuada. Esses animais, por exemplo, a estrela do mar, consegue realizar uma reprodução sexuada, assim também como a esponja do mar. Mas existe essa alternativa da reprodução assexuada. Muitos animais utilizam essa reprodução assexuada como alternativa no caso de baixa da população, né? Animais em risco de extinção, animais em isolamento. Então, como um instinto de sobrevivência, esses animais conseguem se reproduzir. São poucos os animais que fazem a reprodução sexuada
como a única alternativa, né? Como o caso do calango que nós vimos, como o caso do escorpião amarelo, mas esses são casos mais raros, né? Isso porque, como nós vimos nas aulas anteriores, a reprodução sexuada permite uma maior variedade genética, permite uma maior resistência dos indivíduos para diferentes situações que a natureza pode impor, né? Então, a reprodução assexuada, por isso a reprodução sexuada muitas vezes é incluída como uma forma alternativa de reprodução. Então, gente, como sempre, a gente vai agora para a atividade. Então, eu peço que façam a leitura das páginas 38 e 39. Vejam, é uma leitura obrigatória, certo? Não deixem de ler para que vocês possam recapitular essas ideias. Anotem suas dúvidas e qualquer coisa podem perguntar entrando em contato através do WhatsApp, certo? Então, após a leitura, respondam as questões 1 e 2 da página 40. Depois, na página 59, responda somente a questão 2, certo? E, por fim, a gente gostaria que a gente se conhecesse melhor sobre as abelhas, uma espécie que muito importante para a nossa para a sobrevivência de diversas espécies, como a gente viu lá na reprodução das plantas, né? E que hoje nós conhecemos um pouco sobre a reprodução dessas abelhas. Então, eu vou indicar lá no grupo da turma um site para vocês consultarem. E aí vocês vão pesquisar um pouquinho sobre como ocorre a reprodução das abelhas, né? Para vocês saberem mais detalhes. Pesquisarem sobre a importância da polinização e da produção de mel para nós seres humanos e para a natureza, certo? Então, pessoal, cuidem-se e até a próxima aula.